Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Charles Donada, sou especialista na área de injeção de plásticos, empreendedor, empresário, escritor e um programador de injetora como profissão do coração. Hoje eu vou te ensinar alguns conceitos básicos de como regular a temperatura da sua máquina injetora. Não vou entrar nos detalhes de quais materiais e quais temperaturas hoje, porque aí nós temos assunto para horas e horas. Mas vou dar alguns exemplos bem simples e algumas dicas muito importantes para você preservar a sua máquina, aumentar o tempo de vida útil da rosca, aumentar o tempo de vida útil do óleo da sua máquina injetora e também ganhar tempo, ou melhor, não perder tempo. Por quê? Vai lá! Primeiro código importante, você que está estudando para ser programador ou programadora, sempre quando for iniciar um setup, que é a troca de molde, ou, no caso, uma maneira geral que nós utilizamos, uma palavra geral, por exemplo, setup de cor, setup de molde, setup de matéria-prima, tá? Mas é muito comum a gente abreviar. Então, quando você for fazer o setup da máquina, vai lá, já verifica qual é a temperatura do material que vai entrar e já programa. Por quê? Enquanto você vai programando a máquina, colocando molde, fixando mangueiras ou qualquer outro detalhe, a máquina já vai estabilizando a temperatura. Então é bem importante que você comece pela temperatura. Eu vou puxar aqui o painelzinho, vamos lá. Eu estou utilizando um software de simulação de máquina injetora, tá? Então através desse software aqui eu vou poder reproduzir todo o painel da máquina. Vai variar de acordo com alguns equipamentos, tá? Então, por exemplo, se você utiliza uma máquina de marca X, é um painel, pode ser touch, pode ser com película, mas a linguagem é universal. Quem programa uma máquina injetora, programa todas as outras. Aí você tem que estudar um pouquinho sobre qual comando, qual painel você está utilizando. Belezinha? Então, show de bola, vamos lá. Eu já estou com o aquecimento ligado, ó. Esse aqui é o símbolo do aquecimento, desliguei. Notem que a temperatura vai resfriar. No caso da máquina injetora, tá? Eu já deixei ligado para poder comentar esse detalhe. Se você vai, por exemplo, fazer uma troca de molde e tem que diminuir a temperatura, você já inicia a limpeza do material anterior para equalizar. Agora eu vou ligar, olha aqui, vai subir. Só que na máquina não é tão rápido assim, tá? Então esse é o detalhe, você tem que equalizar. Então, por exemplo, se você vai injetar um polipropileno, é uma temperatura X. Ah, Charles, mas varia de material para material? Sim, conforme o material é a temperatura que você vai programar no canhão. Um outro detalhe é a diferença entre materiais. Então, por exemplo, se você injeta um polipropileno, você vai partir, por exemplo, de 180 graus. Ele pode ser, conforme o tamanho do canhão da máquina, a quantidade de material e ciclo, que você chegue a 200, 210, 220, 230. Não é muito comum passar dessas temperaturas, tá? Porém, se você vai para um acrílico, já eleva mais um pouquinho a temperatura. Se você vai para um nylon, já é outra temperatura também. Então, por isso que eu não vou entrar no detalhe do material. Mas eu já liguei o aquecimento. Tá? Eu vou ligar o motor da máquina só para vocês verem como é que funciona aqui, ó. Então ele deu start, ó, já alinhou e vou fazer um movimentinho aqui, ó, tô fechando o molde ali, aí num outro momento eu vou fazer uma aulinha só sobre abertura e fechamento. Olha que legal, bacana, né? Como nós não vamos utilizar, deixa eu ver se o canhão está recuado, ó, recuei o canhão, beleza, e vou desligar o motor da máquina, tá? Por quê? Porque hoje o objetivo é falar sobre programação de temperatura, tá? E não de outros detalhezinhos. Agora eu vou na página, então você vai aqui embaixo, ó, como eu disse, vai variar de máquina para máquina, tá? Em alguns equipamentos vai ter o símbolo dos graus centígrados, alguns outros equipamentos vai ter esse símbolo da temperatura. É muito importante você conhecer o seu equipamento. E aí tem que estudar mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho as temperaturas, tá? Quando eu falo canhão da máquina, conforme a localização, a sua região, pode ser utilizado outra nomenclatura, mas em geral, ou outra forma, né? Assim como, por exemplo, aqui no sul a gente chama de capelete, em outros lugares é aeoline e por aí vai. Então é só para vocês terem uma noção de que conforme a região pode variar o vocabulário. Então aqui, ó, vamos supor que eu vou injetar um polipropileno, tá?
E uma outra coisa muito legal é que conforme o perfil da peça que você vai injetar, eu posso fazer uma programação de maneira invertida. Aqui eu vou fazer de uma maneira tradicional, aqui atrás é onde fica o funil da máquina, para até onde eu tenho o bico. Se nós pegar aqui seria o funil e aqui o bico, tá? Eu vou fazer ela um pouquinho menor aqui e crescendo aqui. Poderia ser invertido, mas eu vou explicar num outro dia, porque nós já estamos aí num nível um pouquinho mais avançado. Então aqui, ó, eu clico aqui em cima, no painel da máquina, no dia a dia, tá? Muito que provavelmente vai ser touch, ou vai abrir ou vai ter um tecladinho alfanumérico mais embaixo. Você vai clicar, vai abrir essa caixinha, eu vou colocar aqui, por exemplo, 180 graus, tá? Aqui é uma zona, então nós chamamos de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 ou bico. Conforme o tipo de equipamento, o tamanho do canhão, poderão ter mais zonas ou menos zonas. Ah, mas o que é o melhor, Charles? Quanto maior controle você tiver, melhor. Aqui eu estou trabalhando também com PID, que é proporcional, integral, derivativo, onde eu programo a temperatura e ela estabiliza. Eu tenho a condição de trabalhar também no proporcional, e principalmente aqui no bico. Qual é o melhor? Sempre melhor controle, então PID. Porém no bico pode acontecer em alguma eventualidade, eu já vou explicar como fazer, de romper um termopar, por exemplo. Termopar é o sensor que lê a temperatura, então é ele que diz que temperatura que está, ele mostra a temperatura que está. Às vezes vaza um pouquinho de material no bico, aquela coisa toda, então é normal às vezes passar para proporcional, tá? E aí é no olhômetro mesmo, por isso que eu não recomendo. Principalmente se você for trabalhar com materiais de engenharia. Então vamos lá, 180 graus, agora aqui, né? Que temperatura que eu vou colocar? 185, aqui 190, olha que legal, confirma. E aqui 195. Então aqui eu regulei um perfil, uma rampa de temperatura. Ah, Charles, mas eu poderia colocar aqui 200 graus? Poderia, tá? Mas você imagina que você está subindo uma escadaria, tá? Então o que acontece? Você vai degrau por degrau, é mais confortável. Então sempre que você puder fazer uma rampa mais uniforme, melhor, tá? Aqui no bico pode acontecer, em função do tamanho da resistência, em função do tipo de molde que você está usando, às vezes nós temos que colocar um pouquinho mais de temperatura. Aí você tem que conhecer também o molde do seu equipamento. Também não vou entrar em muitos detalhes referente a isso, porque nós vamos ir mais para um assunto um pouquinho mais avançado que eu vou estar falando numa outra aula, tá? Então aqui eu já tenho um perfil de regulagem, 180, 185, 190, 200 graus. E a máquina já está respondendo. Por exemplo, se eu ligo a máquina de manhã, aqui no sul, que faz frio, tá? Qual o tempo ideal? Dependendo do canhão da máquina, tipo de máquina, tá? Mais ou menos de 20 a 40 minutos já é o suficiente. Mas é muito importante, né, que você conheça o seu equipamento. Ah, Charles, eu coloquei 20 minutos e fui trabalhar, não deu. Aguarda. Pelo próprio barulho da máquina, pelo som, ou o equipamento mesmo, muitos equipamentos já medem até a questão da amperagem, da força necessária para startar. Então a própria máquina já vai desbloquear para você começar a trabalhar. Mas se você, principalmente se a máquina for hidráulica, perceber que está forçando, que a rosca não está avançando, pare. Uma outra dica que eu dou para você, principalmente se for uma região fria, ou você for startar ela de manhã e ela estava muito tempo parada, baixa a pressão de injeção, baixa a velocidade e inicia de maneira mais tranquila. Por quê? Você vai evitar danos à sua máquina injetora. E isso é muito sério, gente. No inverno é muito comum o pessoal quebrar ponteira, anel de bloqueio ou rosca. Aqui embaixo, tá? De um modo geral, pode aparecer dessa maneira, ou até mesmo de uma outra linguagem, mas nós temos o limite de temperatura superior e inferior. Eu gosto de trabalhar com 10 mais, 10 menos, tá? Então aqui eu passo para 10. Digamos que você tem uma situação, tá, onde o material é muito sensível, ele não pode degradar,
tá? Então você vem aqui e restringe um pouco mais. Tá? Dependendo do tipo de equipamento que você tem, talvez ele não vai ter tanta sensibilidade assim. Aí você tem que conhecer o equipamento, aonde você vai trabalhar com limite, ou seja, a temperatura programada ela vai chegar, não vai ultrapassar 185 e nem 175. Por quê? Eu coloquei 5 mais e 5 menos, tá? Então ela não vai ultrapassar. Aí tem alguns outros detalhes bem importantes, tá? Que você tem que analisar também na sua máquina. Por exemplo, aqui, ó, eu posso deixar uma temperatura, eu vou ir almoçar, quero deixar ela em modo standby, tá? Vou parar meio-dia, eu volto a uma. Eu não preciso desligar o aquecimento, também não preciso deixar ligado para não gastar muita energia elétrica. Então eu posso deixar ela aqui, ó, em 100 graus, já confirmo, tá? Eu só habilito, ela vai ficar no modo standby. Uma outra dica muito legal, muito bacana, que eu utilizo muito, inclusive ajuda você que é empresário, você que está empreendendo, né, ou você que é coordenador de fábrica, inclusive a diminuir horas extras, que é o que? O pré-aquecimento. Então aqui, ó, na segunda-feira principalmente, o turno começa a trabalhar às 7h30, eu venho aqui, ó, 6 horas da manhã, confirmo. O que vai acontecer? Às 6 da manhã vai ligar o aquecimento, a máquina vai ligar sozinha. Então quando o pessoal chega para trabalhar, ela já está pré-aquecida. Bacana, né? Mas eu trabalho com termorregulador. Tá tudo bem. Um termorregulador, um controlador de temperatura, talvez você não vai ter o cenário ideal, mas você já vai chegar com as máquinas pré-aquecidas. Isso é uma mão na roda para quem trabalha até a sexta-feira ou até sábado de manhã e retorna na segunda-feira. Então, recomendo você utilizar o pré-aquecimento da sua máquina. Uma outra dica muito importante é a temperatura do óleo. Eu vou mudar agora aqui de página, tá? Aonde também você vai ter algumas parametrização, tá? Então, conforme o teu equipamento, daí você tem que conhecer. Antigamente as máquinas eram mais simples, então nós falávamos sempre em torno ali de X graus poderia startar. Hoje depende de máquina para máquina, até porque nós temos máquinas hidráulicas, máquinas elétricas, máquinas híbridas, tá? Mas a temperatura do óleo vai depender de acordo com o fabricante, então é muito importante você ler o manual, pegar a orientação, mas controlar isso aqui. Por quê? Toda máquina injetora, ela tem um trocador de calor, ela tem uma maneira de trocar a temperatura do óleo, é como se fosse o radiador do seu carro. Se você trabalhar com a água fechada, por exemplo, o óleo vai aquecer demais, você vai começar a ter variações na máquina e também vai começar a danificar o seu equipamento. Então muitas vezes você está trabalhando, está tudo beleza, de uma hora para outra começa a ter que aumentar a pressão, diminuir a pressão, rebarba na peça. Pode ser a temperatura do óleo que está variando. Por isso que quem trabalha com sistema de torre de resfriamento tem que cuidar muito a região que você se encontra. Se você não tem um controle para ligar e desligar o ventilador, conforme a variação do dia, se faz mais frio ou menos frio, vai variar a temperatura da água, que como consequência vai variar a temperatura do óleo. E aí você vai ter problemas na sua peça. Então tem que prestar muita atenção na temperatura do óleo. Um outro detalhe muito importante, digamos que o seu trocador de óleo está perdendo eficiência. Não coloque água gelada. Mas por quê? Porque a água gelada ela vai condensar ali e vai começar a ir água, né, para o seu óleo, para o seu trocador de calor. Então, consequentemente, vai começar a oxidar válvulas e você vai ter problema. Então, de tempos em tempos, eu recomendo sempre que possível, numas férias coletivas, ou pelo menos uma vez por ano, fazer a limpeza do trocador de calor. Uma outra coisa muito importante é o tratamento de água, principalmente se você usa água através de captação de água de chuva ou de poço. Precisa fazer tratamento de água. Aí eu lanço um alerta, você investe alguns milhares de reais em uma máquina injetora e economiza alguns reais em tratamento de água. A conta vai vir, em algum momento você vai começar a ter problema. Então se você está pensando em abrir uma fábrica de transformação de plástico, se você vai empreender, faça um bom checklist e preste atenção nesses detalhes, porque a conta vem e é muito mais caro depois consertar, corrigir
do que tratar. Detalhe bem legal aqui também, ó, com relação a bico, tá? Então, digamos que no bico vazou material e estourou o termopar. Você pode vir aqui, muda para proporcional e regula o proporcional que você quer. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, já passei para proporcional aqui, tá? Então, eu tenho um percentual, no caso. Aí eu posso escolher, vamos pegar aqui agora, ó, eu vou variando conforme o equipamento, ó. Tá? Então isso aqui é a regrinha principal que eu quero que vocês fixem aqui, deixa eu deixar em 2 pontos, é que eu tenho o PID e eu tenho proporcional. Então estourou um termopar, você vai lá e passa para proporcional até corrigir. Tá? Aqui do lado, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu tenho o que? Controles, por exemplo, de limite de temperatura. Então, por exemplo, eu quero limitar a minha máquina a 400 graus. Se por algum motivo estourar um termopar, colar uma contactora, a maioria das máquinas não utiliza mais contactora, umas máquinas mais antigas e alguns modelos ainda assim. Então antigamente tinha muito problema de colar contactora, então ela eleva a temperatura, como se ficasse ligado direto. Tá? Então você limita e a máquina vai te dar um alarme. Você pode escolher o tipo de sensor, se é tipo J, se é tipo K. Você pode escolher também, por exemplo, assim, ó, só vai ligar, só vai liberar se a temperatura mínima do óleo for, por exemplo, 40 graus. Se chegar em 60 ou 70 graus, aí você programa, né? Você limita, então, eu quero o mínimo para trabalhar e o máximo para desligar, por questão de segurança. Então, de maneira básica, uma boa programação de temperatura de canhão é essa. Tem muitos detalhes. Me acompanhe no meu canal, se inscreva nas minhas redes sociais, que eu vou estar passando muito mais dicas. Hoje, eu quis passar de maneira simples como fazer uma programação. Não parece, mas o que se eu pego muito nas empresas. Aqui o cara vai lá e joga 160, depois aqui já 220, depois aqui já 250. Não, gente. Existe números X de zonas por algum motivo. Né? A rosca ela tem zona de pré-aquecimento, zona de alimentação, zona de conservação, zona de compactação ou compressão. Né? Então a rosca da máquina ela transporta o material e cada zona tem uma função. Tá? Então se você, por exemplo, regula de maneira errada, a rosca vai ter uma performance errada, incorreta. Automaticamente você vai perder em qualidade lá na ponta. Eu vou voltar para a página inicial aqui, ó. Então aqui, deixa eu só pegar o meu teclado aqui, beleza. Então, ligar o motor da máquina, agora eu consigo trabalhar. Então eu vou abrir, o mouse já está aberto, eu vou fechar, ó, aqui ela está fazendo movimento. Vocês podem reparar no canto ali esquerdo que eu tenho ali os controles de pressão e velocidade. Eu vou fechar o molde, porque eu vou avançar o bico. Sempre molde fechado, tá? Por quê? Por segurança, a maioria dos equipamentos não vai avançar o canhão, por exemplo, se tiver não tiver travado, tá? Porque ele pode derrubar inclusive o molde, ó. Então aqui eu estou avançando o canhão, tá? Aqui eu não regulei, né? Eu não regulei a posição, mas aqui eu regulo, então eu acho o ponto zero. Então aqui eu consigo fazer movimentos. Vou abrir o molde, nunca paramos a máquina, né, com o molde travado, então uma leve abertura. Vou desligar o aquecimento, olha aqui que legal. Agora aqui eu vou desligar o motor. E essa é a programação, né, de temperatura da sua máquina injetora. Para mais informações, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais através do @CharlesDonada. Fique à vontade para me encaminhar vídeos do seu processo também, problemas, soluções. Se inscreva no meu grupo do WhatsApp, que é um ecossistema do plástico, onde eu compartilho muita informação. Independente da sua área de matrizaria, de injeção de plásticos, ou se você não é da área de injeção, mas gostou, quer saber um pouco mais, é uma profissão que está em alta, está crescendo cada vez mais. Meu abraço, meu muito obrigado por todos aqui, até mais.